Olá alunos do terceiro termo do curso de Medicina. Sou o professor Alan. Estou gravando esse vídeo referente à disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, que eu ministro junto com a professora Marcele, né? Na semana passada, eu estava planejando ministrar uma aula sobre os temas da validade interna e validade externa de uma pesquisa científica. A aula seria na quarta-feira, né? Mas foi justamente nesse dia que se oficializou o surto de pandemia e a universidade decidiu paralisar as atividades. Então eu não consegui ministrar a aula. Como foi justamente no dia, o que eu consegui fazer foi subir os slides para aprender, mas não deu tempo de gravar nenhum áudio, nenhum vídeo, nada disso, né? Então nessa semana, que é a semana seguinte, né? Ainda estamos no mesmo caso do disparador, mas isso também não é importante porque a metodologia não dialoga diretamente com os casos disparadores, né? Ela corre meio que em paralelo. Mas como ainda estamos na semana padrão, eu gostaria de insistir um pouco mais com esse tema nessa semana, tá? Então, junto com os slides que eu disponibilizei antes, eu vou postar esse vídeo. Postar esse vídeo comentando os slides. Vou procurar também algum material na internet de qualidade e postar para vocês para complementar os estudos, tá bom? Mas o objetivo desse vídeo é seguir aqueles slides sobre validade interna e validade externa que eu produzi e postei no Aprender lá, tá bom? Seria até interessante que vocês abrissem os slides e fossem assistindo esse vídeo com os slides, acompanhando os slides também. O mais importante desse vídeo é o áudio, na verdade, né? É o áudio, é a minha explicação. Tá bom? Então a gente vai discutir validade interna e validade externa. Eu estou com o notebook ligado aqui, estou gravando pelo celular e estou com o notebook ligado. Eu vou seguindo aqui os slides e vou comentando, tá bom? Não é um tema muito complicado também. Apesar do que eu achei a abordagem do livro, aquele livro Delineando a Pesquisa Clínica, um pouco complicada sobre esse tema. Eu achei a abordagem um pouco complicada. Eu trouxe aqui alguns pontos do livro, a gente vai discutindo isso. Então tá, eu coloquei lá para argumentar, no primeiro slide, para argumentar em alto nível, é preciso que os argumentos utilizados possuam uma validade interna e uma validade externa. O desenvolvimento de uma pesquisa científica acaba produzindo, em seu percurso, né, mecanismos de validade interna da pesquisa e mecanismos de validade externa, exteriores à pesquisa. Se vocês observarem, naquele banner da taxonomia de Bloom, que ficam nas salas tutoriais para abertura e fechamento do PBL, lá na seção de alta taxonomia, ao lado dos verbos, tá lá assim, evidência interna e evidência externa. Ou seja, o que o banner está dizendo? O que a teoria está dizendo? Para você argumentar em alto nível, ou seja, alta taxonomia, é preciso que o seu discurso tenha uma validade interna e uma validade externa. Esses são os termos mais utilizados na literatura de metodologia da pesquisa científica. O banner não fala em validade, fala em evidência interna e evidência externa. Geralmente a literatura usa a expressão validade interna e validade externa. Mas a ideia é essa, né? Para se produzir uma pesquisa científica ou para argumentar em alto nível, numa situação de debate, é preciso que o seu discurso tenha um fundamento e uma validade interna e uma validade externa. Tá? E aí eu trago a definição de dicionário do que é validade, que é uma palavra que nós usamos muito no dia a dia, né? Validade, isso é válido, não é válido. Eu mesmo uso muito a palavra válido, né? Mas será que sabemos bem o que é validade? O que é uma validade? Então eu trago uma definição de dicionário, de senso comum, num primeiro momento, para depois a gente ir lapidando essa definição. Tá? Então tá lá, definição 1, a definição mais forte. Validade é a qualidade ou caráter de válido. Qualidade ou caráter de válido. Capaz de produzir os efeitos esperados. Eu acho que esse é o ponto fundamental para a metodologia científica, né? Validade é algo capaz de produzir os efeitos esperados. E numa pesquisa científica, nós temos expectativas com relação àquele estudo, temos objetivos, isso é fundamental para um projeto de pesquisa, estabelecer objetivos. Então, uma pesquisa é válida quando ela é capaz de realizar aqueles objetivos esperados. Essa é uma boa definição de validade. Uma primeira definição, mas uma boa definição.
Segunda definição do dicionário, né? Ou seja, menos forte do que a primeira. Validade é um período de tempo dentro do qual um produto pode ser consumido. Um período de tempo dentro do qual um produto pode ser consumido. Está contextualizando mais a ideia de validade. E terceira definição, condição de que tem valor legal e cumpre todas as exigências determinadas pela lei, o que possui legitimidade. Também é uma definição de validade, né? De cunho mais social, mas também é uma definição de validade. E por fim, validade é o que é útil, o que valia, o que tem valor, é o que é útil. Também dialoga um pouco com a ideia de produção científica, pesquisa científica, metodologia, né? Já discutimos que uma pesquisa científica tem utilidade, tem um senso de utilidade. Ela não é meramente subjetiva, ela tem um senso de utilidade. Utilidade é uma palavrinha forte para definir ciência também, produção científica. Mas a melhor é aquela primeira, sobretudo a parte final da definição, que diz: validade é algo capaz de produzir os efeitos esperados. Ou seja, aquilo que passa da expectativa e se realiza, alcança o campo de realização. Isso é validade. Uma definição científica de validade agora. E agora eu peguei um artigo científico que está referenciado lá nos slides. Quem está acompanhando os slides percebe a referência já ali embaixo. Validade interna e validade externa. Então tá lá. A validade de um estudo de pesquisa refere-se a quão bem os resultados encontrados para os participantes do estudo representam resultados verdadeiros para indivíduos semelhantes fora do estudo. Depois a gente volta para esse ponto. Este conceito de validade se aplica a todos os tipos de estudos clínicos, inclusive aqueles sobre prevalência, associações, intervenções e diagnóstico. Abarca o campo clínico de modo geral. A validade de um estudo de pesquisa inclui dois domínios, a validade interna e a validade externa. Aquele primeiro parágrafo, aquele primeiro momento, na verdade é um parágrafo só, né? Mas aquele primeiro momento do parágrafo é muito interessante, eu vou recuperá-lo aqui. A validade de um estudo de pesquisa refere-se a quão bem os resultados encontrados para os participantes do estudo representam resultados verdadeiros para indivíduos semelhantes fora do estudo. Essa capacidade de externar o seu resultado é isso que define a validade, sobretudo a validade externa. Né? O estudo ele acaba adquirindo um caráter de verdade interno aos seus procedimentos técnicos. Você inicia um procedimento científico, né, uma experiência laboratorial ou qualquer experiência, e ao longo desse processo você vai atingindo resultados. Só que esses resultados são relativos ao estudo, àquele estudo em específico. Podemos chamar isso de validade interna. Quando a gente consegue externalizar esses resultados, externalizar esse senso de verdade científica, né? Isso passa a ter uma validade externa também. Então é meio que isso que diferencia a validade interna de externa. Tá? Essa capacidade de externalizar os resultados adquiridos num estudo, num campo de estudo. A validade interna é definida como a extensão em que os resultados observados representam uma verdade para a população sendo estudado. Enquanto os resultados, ou isso senso de verdade, a literatura fala em senso de verdade, né? Essa verdade relativizada ao estudo, quando você consegue alcançar algum resultado com caráter de verdade para a sua pesquisa, você produz uma validade interna. Seu estudo é válido, ele está funcionando bem, ele está sendo eficiente, ele possui validade. Tá? Não é ainda uma validade universalizável, né? Mas é uma validade interna, relativa ao estudo. Uma vez estabelecida essa validade interna, o pesquisador pode proceder ao julgamento sobre sua validade externa, perguntando se os resultados do estudo se aplicam ou não a pacientes semelhantes em um cenário diferente. Se aqueles resultados obtidos no seu estudo podem ser aferidos também de outros pacientes fora do seu estudo e obter resultados semelhantes, é porque sua pesquisa tem uma validade externa. Tá? A validade do seu experimento não é interno ao estudo, ele é externo, ele tem esse poder de externalizar, ele afeta outros indivíduos, outras populações em situação semelhante, claro. Né? Então é isso que diferencia um pouco a validade interna da validade externa. Eu vou insistindo muito nesse ponto, tá? Esse é o tema principal da aula, eu vou insistindo nesse tema.
A passagem da validade interna para a validade externa está associada ao processo indutivo, ao resultado constante e repetitivo. No semestre anterior, eu cheguei a ministrar uma única aula sobre isso, sobre indução e dedução. Né? Qual que era a definição de indução? É quando a gente consegue formular regras universais científicas através de experimentos particulares. É quando se parte do particular para se alcançar o universal. Né? Então, exemplo, realizo um experimento científico, alcanço um resultado. Realizo um segundo experimento científico, alcanço o mesmo resultado. Realizo um terceiro experimento científico, alcanço o mesmo resultado. Realizo um quarto experimento científico, o resultado se repete, se tornou padrão. Então, ou seja, eu consigo estabelecer uma regra científica universal através dos meus experimentos particulares. Isso é indução. A filosofia da ciência chamou isso de processo indutivo, enquanto que a dedução é o processo contrário. Para se legitimar experimentos particulares e discursos particulares, estabelece-se e parte-se de premissas universais. Né? E aí o silogismo de Aristóteles é uma estrutura clássica para isso. Né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então eu fundamento a tese de que Sócrates é mortal, partindo da ideia de que todos os homens são mortais. Então é dedução. Parto do universal para fundamentar o particular. A indução, a ciência moderna, a pesquisa clínica parte da indução, de experimentos particulares para se formular regras científicas. Formular regras científicas, poderíamos dizer, é um processo que culmina na produção de validade externa. A partir de uma validade interna da pesquisa, se produz uma validade externa. Dá para associar muito bem esses dois temas. Né? O tema da indução e da dedução é um tema epistemológico. Ele perpassa a reflexão científica, perpassa as ciências, os experimentos científicos. São princípios norteadores da conduta científica. É muito importante estudar isso. Entendendo bem isso, consegue-se acompanhar muito bem os debates próprios das ciências, né? Experimentais, sobretudo. Então tem uma imagem ali, né? A verdade no estudo se transforma numa verdade na vida real. Essa é uma expressão do livro, Verdade na Vida Real. Eu nem acho tão grata porque o que acontece no estudo também é vida real. O que acontece num estudo em particular também é vida real. A validade interna, ela também possui efeitos na vida, de certo modo, né? É claro, eu entendo o que a literatura quer dizer. Essa verdade precisa ser universalizável, precisa abarcar um número grande de pessoas e não só aqueles sujeitos da população. Mas um experimento não está apartado da vida, né? Mas enfim, o que o livro diz é a verdade externa, ela nasce como um processo de generalização, e aí tem uma curva, né, ó, generalização, onde se parte de uma verdade no estudo para uma verdade na vida real. A verdade no estudo está associada com a validade interna. A verdade na vida real está associada com a validade externa. Talvez só ouvindo soe um pouco difícil de compreender isso, mas se visualizarem esse esquema que está aqui no slide, fica fácil de compreender esse processo de generalização. Essa imagem eu peguei lá do livro Delineando a Pesquisa Clínica, que é o nosso livro base para a disciplina. Né? Eu nem achei tão didática assim essa imagem. Num primeiro momento eu tive alguma dificuldade de interpretá-la assim. Mas dá para subtrair, dá para extrair alguns pontos importantes. Né? Vamos acompanhar lá. Ó. Na primeira linha, opa, o notebook é touch, eu acabei avançando. Pera. Toquei na tela. Pronto, vamos lá. Na primeira linha, as coisas caminham da direita para a esquerda. Não. E as relações de inferência vão sendo produzidas nesse processo. Lá, então você realiza uma pesquisa e encontra achados no estudo. Isso está na direita. Tá? Realiza uma pesquisa e encontra achados no estudo. Esses achados, né, vão adquirir o caráter de verdade, uma verdade ainda contextualizada ao experimento. Por isso que ele chama de uma verdade no estudo. Então, a sua pesquisa vai encontrar alguns achados, esses achados vão adquirir o caráter de verdade, mas uma verdade interna ao estudo. Isso infere numa verdade no universo. E aí saímos do campo da validade interna, que está escrito lá embaixo, e aderimos ao campo da validade externa. Né? Para se alcançar essa verdade no universo, você precisa ter bem delimitado uma população-alvo. Uma população-alvo, né? Lembrando que quando você realiza uma pesquisa e alcança uma verdade interna,
uma verdade relativa àquela população. Para você universalizar esse estudo, aquele resultado precisa aparecer, se manifestar uma população diferente, mas com características semelhantes. Então, mesmo uma pesquisa com validade externa muito bem fundamentada, já universalizada, ela tem uma população-alvo. As pesquisas sempre possuem a sua população-alvo. O fato de uma pesquisa ser universalizável não significa que ela se aplica a todo mundo e a todas as circunstâncias, em qualquer ocasião, não significa isso. Tá? Universalizável significa que ela pode ser reproduzida, ela independe daquele laboratório em específico, né, ou daquele estudo em específico, daquele grupo de estudos. Ela pode ser reproduzida, essa é a ideia. Então, a verdade no universo, voltando para o esquema lá, está sempre atrelada a uma população-alvo. Essa população-alvo precisa ser delineada, e nós estudamos muito isso, né, na disciplina anterior, quem teve a oportunidade de cursar os delineamentos de pesquisa, estudo transversal, caso controle, estudo de corte, ensaio clínico randomizado cego, estudamos essas questões, né? Vocês fizeram um trabalho sobre isso, inclusive. Essa população-alvo, ela é delimitada também, de certo modo, e aí você tem uma amostra pretendida e ele começa a traçar o caminho de volta. Ele parte da direita para a esquerda e depois volta da esquerda pela direita, né? População-alvo precisa ser delineada, porque qualquer pesquisa científica precisa ser delineada. Se alcança uma amostra pretendida e ao se implementar essa pesquisa, aí não é mais formulação de projeto, é implementação de pesquisa, você tem sujeitos estudados concretos. Então você parte, muito curioso isso, muito legal, isso é indução e dedução. Você parte lá em cima do seu estudo, para produzir verdade no estudo e verdade no universo, universalizou. Partiu do particular, foi para o universal. Só que depois, para você realizar uma pesquisa científica, você tem que sair desse universal e delinear. E aí parte do universal e cai no particular de novo. Então veja como esses princípios epistemológicos permeiam a pesquisa científica, permeiam muito. A gente tende a menosprezar em alguns momentos a história das ciências, a filosofia da ciência, esse lado mais conceitual da ciência, mas isso é fundamental. Compreender isso é fundamental. Tá? Então tem esse esqueminha e ali está a validade externa, a validade interna. Tá? Tentei interpretar um pouco essa imagem que não está muito clara. Eu acho até que não está muito clara. Mas ela, assim, depois que a gente decifra ela diz muita coisa. É uma imagem interessante. Então vou avançar para o próximo slide. O livro, Delineando a Pesquisa Clínica, lá no capítulo sobre validade, acho que acurácia, o livro não tem um capítulo só sobre validade. O capítulo sobre validade trata de outros temas também, que a gente ainda vai explorar. Possivelmente vamos explorar na disciplina, né? Mas ele descreve ainda outros tipos de validade. Geralmente, os livros de metodologia, principalmente aqueles mais teóricos, voltados para projeto de pesquisa, para leitura de artigo científico, trabalham com validade interna e externa. O livro de pesquisa clínica traz outras ideias de validade, que eu achei muito interessantes. Listei, são 5 delas. A gente vai acompanhar aqui. Primeiro é o que ele chama de validade de conteúdo, que avalia a capacidade de aferição de representar todos os aspectos dos fenômenos sob estudo. Por exemplo, incluindo questões sobre o funcionamento social, físico, emocional e intelectual para avaliar a qualidade de vida. Essa validade de conteúdo ela está intimamente ligada às variáveis, às possibilidades de variáveis, né? Você vai estudar a saúde de uma determinada população, por exemplo, você tem que levar em conta, porque isso é uma variável de pesquisa, os aspectos físicos daquela população, qual é o esforço físico, atividade laboral, trabalho, como que essa população trabalha, é um trabalho pesado, requer esforço, não requer esforço, como que é a vida emocional dessas pessoas, capacidade intelectual, tudo isso é variável. Né? O ser humano não é uma folha branca universal e um ser humano não repete outro ser humano. Quando a gente trabalha com populações humanas, é muito legal saber esses detalhes, saber essa complexidade, né? Ter essa visão de conjunto. Quem são esses sujeitos? Né? Quem são esses sujeitos? Como que se dá o seu funcionamento social, físico, emocional, intelectual? Quem são essas pessoas? Né? Quais são os meus sujeitos de estudo?
Então esse é um tipo de validade de conteúdo, quando você leva esses aspectos em consideração. Tá? Então você adquire uma validade de conteúdo. Você manuseia muito bem a população que está sendo estudada, compreende muito bem essas variáveis, monitora essas variáveis. Isso chama validade de conteúdo. Uma outra validade é que a literatura chama de validade aparente, face validity, né? Face validity, validade aparente. Descreve se as aferições parecem razoáveis, como no caso da aferição da dor, usando uma escala de 10 pontos ou da classe social por meio da renda familiar. Né? Validade aparente. Existe uma grande oposição aí científica, né, e até filosófica, entre aparência e essência. A aparência é uma coisa, é o que se revela. A essência é o que fundamenta uma existência e que geralmente fica escondida. Né? Então há sempre essa dualidade entre aparência e essência. Como é que a gente vai medir uma escala de dor, por exemplo, dividindo ela em 10 pontos? Então, sei lá, existe uma dor nível 10 que é muito forte. Aí existe uma dor nível 9 que é um pouquinho mais fraquinha. E uma dor nível 8 que é um pouquinho mais fraquinha ainda. E uma dor nível 7, uma dor nível 6, uma dor nível 5, até uma dor nível 0. É muito difícil escalonar a dor. Criar uma escala de dor, né? Ou mesmo criar uma escala de classes sociais, numa sociedade tão misturada, competitiva como é a nossa. Apesar de que eu acho que existe uma atualidade no conceito de classe social, né? Mas esse é um exemplo que o livro traz, não foi eu que formulei. O livro traz isso, né? De todo modo, eu entendo o raciocínio. É difícil hoje também escalonar nas classes sociais, né? Eu ia dizer isso, precisa ter razoabilidade nisso, né? Não vamos criar uma escala para a nossa pesquisa científica que não é muito compatível com a realidade ou que não se sustenta, tá? Quando você consegue medir isso muito bem e fugir desses lugares perigosos, o seu estudo ganha uma validade aparente, tá? Ou mesmo essas validades, né, quando se formula escala de dor, ok, para uma pesquisa científica é interessante trabalhar com escala. Talvez seja interessante fazer uma escala de dor, mas tenha consciência de que essa validade ela é só aparente. Ela não é essencial, não é fundamental, ela é só aparente. Ela pode ter alguma validade para o desenvolvimento da pesquisa, mas ela não pode sustentar a pesquisa, porque é frágil. É frágil. É muito frágil escalonar a dor, escalonar as classes sociais, e poderíamos citar outros exemplos. Está na página 42, tá? Esse exemplo do livro, que quiser recuperar para dar uma lida lá, Delineando a Pesquisa Clínica, tem na biblioteca virtual, página 42. Essa é a segunda validade que o livro traz. A terceira é a validade de construto. Refere-se à capacidade de uma aferição de se encaixar dentro da concepção teórica, construto, sobre o fenômeno em estudo. Por exemplo, um teste de QI deveria distinguir entre pessoas que, segundo a teoria ou outras medidas, teriam níveis diferentes de inteligência. Aqui é quando se tem uma teoria anterior à prática científica. O exemplo que ele dá, né, um teste de QI. Quando você vai aplicar um teste de QI, e esse seria o experimento científico, né, por si só, antes tem uma teoria que sustente que algumas pessoas possuem mais QI do que outras, tem uma medida de escala da inteligência, tem todo um suporte teórico por trás, chama isso de validade de construto, né? Ou seja, os seus resultados obtidos naquela pesquisa estão em sintonia, em concordância com uma teoria científica que a define previamente. Tá? O teste de QI só tem validade porque existe antes da aplicação uma teoria, um construto que fundamenta aquilo, que fundamenta, normatiza, regulamenta, dá objetividade, esclarece aquela escala de inteligência, né? Que é o caso do QI. Tá? Então essa validade de construto é quando tem uma teoria fundamental por trás da aplicação prática, por trás e anterior, inclusive, eu diria. Tá? É quando o resultado adquirido, o resultado surge de um modo espontâneo na pesquisa científica. Ele é meio produzido, mas ele surge de um modo espontâneo. Em pesquisa científica, o resultado surge. Quando ele surge para corroborar uma teoria que já se existia sobre aquilo. Isso é validade de construto, tá? Validade de teoria, poderíamos dizer também. Essa é a terceira validade. A quarta validade é o que o livro chama de validade preditiva. Refere-se à capacidade da medida de predizer a ocorrência futura de um desfecho.
Por exemplo, a capacidade de um questionário desenvolvido para avaliar depressão em predizer a perda do trabalho ou o risco de suicídio. É quando você trabalha com previsão de desfechos, né? Também está ligado a uma certa capacidade de corresponder às expectativas prévias. É quando um estudo científico tem essa capacidade, né, de corresponder, de dar realidade, né, de realização de expectativas prévias. Então, o exemplo que ele dá é depressão com suicídio. A gente consegue estabelecer essa relação, embora isso precisa ser comprovado, né? Em termos de metodologia, isso precisa ser comprovado. Mas você pode realizar uma pesquisa científica para tentar prever o desfecho, né, e a associação entre depressão, população com depressão e risco de suicídio. Risco de suicídio. Quando você quer estabelecer essa relação de causalidade e mesmo de previsão, então a sua pesquisa acaba adquirindo uma validade preditiva, né, um poder de prever ou de estabelecer causalidade futura. Tá? Acho que vale a pena dar uma lidinha no trecho do livro, isso fica mais claro. Muito interessante, não é um tema muito difícil, acho que dá para compreender bem. Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso, claramente. Tá? Então, validade preditiva é o quarto critério de validade. O livro traz 5, tem um último critério, que é a validade de critério. É o grau em que a medida se correlaciona com medidas já existentes e bem aceitas. É a ideia de correspondência, né? É quando você realiza um estudo científico sobre um tema que ainda não se tem consenso universal, mas se tem evidências externas. Outras pessoas também estão pesquisando esse tema. E o seu resultado atingido está em correspondência ou em sintonia com essas outras pesquisas, né? Então tem uma validade de critério. Ainda não se tem um consenso universal sobre aquilo, mas a sua pesquisa está em sintonia, está em correspondência com outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Então é um outro critério de validade também. Isso garante validade ao seu estudo, né? Você pode argumentar, embora não exista um consenso universal, ou seja, uma régua rígida para medir a validade do meu estudo, eu argumento que os meus resultados obtidos estão em sintonia com essas outras pesquisas. Tá? Isso garante alguma validade, que o livro chama de validade de critério. Tá bom? O capítulo do livro que fala de validade também fala de acurácia, de aferição, de precisão, mas eu tenho a impressão de que a gente vai trabalhar isso futuramente, em outras ocasiões. Também não gostaria de entupir vocês com muitos temas nesse momento. Vou tentar entender o que é validade interna e externa. Eu foquei muito essa aula toda para explicar esse ponto. Mas acho que deu para entender, né? Deu para entender. É um tema árido, eu reconheço que metodologia não é uma disciplina muito agradável, né? Mas ela é importante, ela tem a sua razão de ser num curso de graduação. E esse processo de passagem da validade interna para a externa, acho que é um tema de fácil entendimento, né? Você realiza um estudo, inicia um estudo, você vai alcançar resultados, esses resultados ganham um caráter de verdade, mas uma verdade contextualizada ao estudo. Por isso que é uma validade interna ao estudo. Quando você consegue essa capacidade de generalizar, de externalizar, aí sua pesquisa passa a ter uma validade externa também. Isso envolve publicação científica, divulgação, comprovação externa, capacidade de reprodução dos resultados, tudo isso. Tudo isso. Eu estou vendo aqui que o vídeo está com quase meia hora já de aula, né? De falação minha seguida, né? Se nós estivéssemos numa aula, provavelmente teria intervenção, teria perguntas, teria falas e preencheria essa lacuna, né? Tem ainda aqui uns últimos slides, um último só na verdade, e depois vem a referência bibliográfica. Vale a pena consultar essas referências bibliográficas, né, que foram citadas. Mas eu acho que é isso, pessoal. Então, para essa semana, hoje é 24, eu estou gravando o vídeo dia 24, né? Vocês vão ver dia 25, quarta-feira. Então, a aula de metodologia de quarta-feira, dia 25 de março, é ainda sobre validade interna e sobre validade externa. Eu disponibilizei os slides na semana passada e estou gravando esse vídeo para complementar a reflexão nessa semana, tá bom? Disponibilizo para vocês, espero que vocês assistam, entendam e vou abrir um fórum de discussão para esclarecimento de dúvidas, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida sobre o slide, sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, podem me escrever lá. Eu conversei com a Marcele e parece que ela também vai mediar o fórum. Tanto eu como a Marcele vamos mediar esse fórum, tá bom? Até o finzinho da semana aí.
Depois vocês vão ter PBL, Segunda Integradora. Então é isso, pessoal. Obrigado. Essa foi a aula de hoje, validade interna e externa. Um abraço a todos. Até mais.